E para falar sobre as técnicas e os procedimentos de segurança necessários aos voos de balões para evitar esse tipo de acidente, eu vou a São Paulo conversar com a repórter Ana Maria Bonanome. Ana Maria, boa noite para você. Qual é a principal recomendação para voar de uma forma segura, adequada? Porque é um meio de transporte, quer dizer, é um passeio que é feito em várias partes do mundo e é um passeio seguro. A questão é que tem que ser cumpridas determinadas normas, né? Exatamente, Leilane. Boa noite a você, boa noite a todos. O balão é uma aeronave das mais seguras, com o menor índice de acidentes, mas é preciso ter cuidado na hora de escolher a empresa antes de fazer um desses passeios. Por exemplo, pesquisar a reputação dessa empresa na internet, pedir recomendações para amigos e também verificar a documentação da empresa e do piloto, porque, pelo menos aqui no Brasil, essa atividade é regulamentada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A gente vai conversar agora com o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Edilson Romagnoli, perdão. Boa noite. Como é que é essa documentação? É muito complicado ter essa permissão e ela garante uma segurança? Positivo, Ana. Eu acho que quando se pesquisa, né, a empresa que está à frente da atividade é importante. Depois, se pesquisar a documentação, tanto da aeronave quanto do piloto, aí nós complementamos aquilo que é possível ser feito pelo consumidor. Aqui no Brasil, em quais lugares são feitos esse tipo de passeio? Em São Paulo, com certeza, porque tem bastante massa crítica, tem uma quantidade de empresas importante que fazem voo de passageiros. Como é que é para tirar uma permissão, por exemplo, para se tornar um piloto de balonismo? É complicado? É um processo longo? Não é um processo complicado, mas é um processo longo com certeza. Um piloto, para ele estar habilitado a pilotar um balão de passageiros, ele tem que ter no mínimo 200 horas de voo. Não obstante, os pilotos que são escolhidos são sempre os pilotos com o maior tempo de balonismo, que sempre excede essas 200 horas de voo. Aqui no Brasil já aconteceu algum acidente? Nós tivemos um acidente nos 100 anos de balonismo que tem no Brasil há 1 ano e meio atrás, em uma condição meteorológica muito adversa, praticamente sem possibilidade de ser previsto até pelos órgãos de meteorologia. Edson, Ana Maria, posso interromper vocês? Eu queria fazer algumas perguntas. Edson, boa noite. Por gentileza. Boa noite, Liliana. Numa situação com condições meteorológicas difíceis, problemáticas, sem dúvida nenhuma, o acidente é uma coisa difícil de controlar, quase imprevisível, uma tragédia realmente. Mas não me parece que seja o caso do que aconteceu na Capadócia. Eu queria que você desse uma ideia para a gente de quantos balões podem dividir, qual é o ideal, em que distância mínima esses balões devem estar. Porque o que houve foi um overbooking de balões, um rush de balões no céu da Capadócia. Eliana, quando se trata de atividade profissional ou os balões de passageiros, a gente pede para que os balões não se toquem, nem nos envelopes, aquilo que é permitido em voo de balão que não é de passageiro. Então, quando se trata de segurança, é melhor nós excedermos, né, e os balões terem uma distância mínima uma da outra. Mínima de quanto? Em relação... Qual é a distância mínima? Eu diria, por exemplo, que se eles não se tocarem, já garante que não se tenha um contato de envelope com o cesto. Que não é, vamos deixar bem claro aqui, eu já andei de balão algumas vezes, não há um controle perfeito sobre essa direção para a qual o balão vai, né? Não, é até o contrário. Por exemplo, quando 2 ou 3 ou 10 balões estão no mesmo vento, a chance de um se aproximar do outro é quase zero. Então, o que tem que se ter, por exemplo, cuidado é na ascensão e na descida, porque no deslocamento lateral é praticamente impossível de eles ocuparem o mesmo espaço.
Foi esse o caso. Na verdade, um estava subindo... Que foi exatamente o que testemunhas... Um estava subindo e o outro estava descendo, que testemunhas relataram que estava subindo e tocou o cesto com o balão, né? Nisso foi uma falha humana, então? Eu não consegui, por exemplo, perceber pelas imagens, né, o toque dos balões, mas a chance de um ou estar, né, em uma descendente ou outro estar em uma ascendente ou ambos, né, em direções de colisão é total, porque eu não vejo muita outra possibilidade, não. Mesmo assim, a atividade de balão é muito segura, não tem muito... Claro. Eu queria interromper um pouquinho a nossa entrevista para mostrar uma foto que a gente conseguiu da Bárbara. A Bárbara é uma editora nossa do programa, que já foi à Capadócia, já fez esse passeio de balão. Atenção, isso ela já foi, já voltou, são em salva, tá bem, trabalha com a gente na equipe, tá? Mas ela tem uma foto de 2 balões se tocando. Olha aí, ó. Essa é uma foto que a Bárbara trouxe da viagem dela à Capadócia, onde havia uma brincadeira ou uma... quase... eles chamam de balão kiss, quer dizer, o beijo dos balões. O que seria uma... enfim, uma coisa para mostrar alguma gracinha ou criar uma emoção a mais. Agora, o que pode parecer uma gracinha pode ser também uma imprudência, não é não, Edson? O acidente, ele se instaura, né, por excesso de balões, o excesso de veículos, né, o excesso de aviões. É claro que quando se mantém distância, se trabalha em favor da segurança. Então, essa brincadeira desse beijo de balões que a gente está vendo aí é uma brincadeira que deve ser evitada. Só para que os turistas, quando viajem, perguntem aos instrutores, às pessoas que estão no comando dessas equipes, se eles, por acaso, pensam em fazer esse efeito especial, essa brincadeira que, na verdade, pode se tornar uma coisa extremamente perigosa. Eu acredito que se nós tivermos um voo padrão de balões de passageiro, deva-se evitar, né, deva-se manter uma área mínima de contato entre eles. E aí, se acontecer alguma emergência, qual que é a recomendação principal? O piloto sempre vai pedir para que ninguém abandone o cesto, porque o cesto é como um cockpit, é uma célula de segurança, né? Então só se abandona o cesto se tiver fogo e mesmo em contato com o solo. Antes disso, o lugar mais seguro é dentro do cesto. Tem alguns relatos também de lesão nas pernas, lesão nos quadris. Existe como evitar esse tipo de lesão na hora da queda? Então, essas lesões, evidentemente, elas são provocadas porque o balão ele acelera, né, sem controle. Mas ainda o melhor lugar para se ficar é dentro do cesto. Okay, olha, a minha experiência com balão... Ana Maria, a minha experiência com balão, eu tive 2 experiências com balão. E as 2 vezes eu tive uma dificuldade no pouso, sem dúvida nenhuma, porque é o momento mais complicado. Exatamente porque o cesto vira e, no caso, um voo era turístico, o cesto estava lotado de turistas e as pessoas caem uma por cima das outras. É claro que não houve nenhum acidente, as pessoas tomaram aquele susto porque o cesto vira e o balão sai arrastando um pouco. E outra vez foi aqui no Brasil também, numa viagem de balão, fazendo uma reportagem, e que o cesto foi arrastado por muitos metros, eu, o cinegrafista e todo mundo. Então, quer dizer, é lindo, o balão é sem dúvida nenhuma uma aeronave que proporciona imagens que o seu coração fica aquecido de beleza, de prazer, mas não é uma brincadeira. É uma situação que realmente precisa e exige experiência, controle e tudo mais. Muito obrigada ao Edson, muito obrigada a você, Ana Maria. A gente agora vai conversar por telefone com um guia turístico que trabalha lá na Capadócia e que se chama Rejai. Rejai, você me ouve? Sim, estou ouvindo. Rejai, muito boa noite para você. Você trabalha como guia turístico na Capadócia há quanto tempo? Eu trabalhei aqui há 20 anos, mais ou menos. E nos últimos 10 anos eu trabalho com brasileiros.
E o movimento de brasileiros deve ter aumentado muito de alguns meses para cá, né? Por conta da exibição na televisão das imagens da Capadócia. É verdade. E a novela também ajudou muito. E o que, na sua opinião, o que aconteceu nesse acidente que acabou matando 3 brasileiras e deixando outros 8 feridos? Olha, a verdade é que isso é um acidente que nós esperávamos há muito tempo, porque o voo do balão aqui na Capadócia não tem nenhum controle. Ano passado, acho que as autoridades inglesas já fizeram uma sondagem sobre todos os voos aqui na Capadócia e eles dizem que normalmente tem que ter no ar, no mesmo tempo, máximo 7 balões. Entendeu? Mas agora, hoje, por exemplo, havia 123 balões no ar no mesmo tempo. Eles permitiriam quantos? Havia 123, o ideal seria quantos? Em vez de 7 máximo. 7 no máximo e estavam voando 123. Bom, sem dúvida nenhuma, então, há um excesso, há um abuso e, como você disse, era um acidente que estava para acontecer há algum tempo. Isso, claro, acontece mais também, se continua assim sem controle, porque é exagerado, o número dos balões que voam cada dia, é exagerado isso, mais que 100 balões. Quanto custa, Rejay, quanto custa um passeio de balão na Capadócia? Isso varia de 100 a 160, 180 euros. Isso depende da qualidade, porque tem muitas firmas, agora tem mais ou menos 20 firmas, 20 empresas que organizam o passeio do balão e tem uma competência muito grande. Tá, são 100... deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Para um turista, por exemplo, que está com viagem marcada para a Turquia, que está querendo fazer esse passeio de balão, e que, num momento como esse, claro, deve estar apavorado de acontecer um acidente como esse. O que você diria? O que é que uma pessoa pode fazer para ter certeza se está comprando o seu passeio numa firma com experiência, numa firma que só vai voar com absoluta segurança? Isso não tem nenhum remédio que confiar à agência de viagem que organiza o seu passeio. Não tem, porque um viajante não tem uma possibilidade de controlar a qualidade sem voar. Tem que voar primeiro e depois você está contente ou não. Mas antes do voo, um passageiro não tem nenhuma ideia e não pode ter uma ideia também. Então, o que você está dizendo é que não há nenhum... Tem que confiar a agência de viagem. Não há nenhum controle por meio das autoridades turcas, não há nenhum controle sobre essa atividade de balonismo na Capadócia. É verdade, não tem. E esse agora é um período de muita movimentação, né? Ainda mais quando essa época do ano vai ficando cada vez mais movimentado. Isso. E acho que depois desse acidente, agora as autoridades turcas também entender a seriosidade da situação, entendeu? Rejay, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6 do Jornal da Globo News. Para nós aqui no Brasil é muito importante ouvir as suas informações. Muito obrigada e fica então o alerta. A gente acredita, infelizmente, teve que acontecer um acidente dessa gravidade. Infelizmente, os turistas atingidos foram basicamente turistas brasileiros. Agora, fica o alerta para que as autoridades turcas tomem alguma providência, tenham alguma atitude que regulamente, que regularize e que coloque essa atividade sob algumas normas que tornem uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que tanta gente gostaria de fazer ou teria prazer em fazer, numa atividade segura. Porque você sai para fazer turismo, você sai para se divertir e você não sabe
que você está indo para uma atividade que não é regularizada, não é regulamentada, não é controlada, que ninguém tem responsabilidade sobre isso e que os balões, as equipes de baloeiros querem botar no céu cada vez mais balões para lucrar cada vez mais com o grande número de turistas. Então, a quem está com viagem marcada para a Turquia e que pretende fazer esse passeio de balão, por favor, informe-se, pergunte e aguarde até saber que atitudes o governo turco vai tomar depois dessa tragédia.